Boa tarde a todos, com uma imensa alegria, como todas as lives deste festival. Estamos mais uma vez aqui reunidas, né, dando uma boa tarde a todo o público, as meninas que estão aqui comigo hoje, Laís, Lúcia, Carolina Gripa, Heloísa Anes. Agradeço muito vocês terem aceito o nosso convite, estar aqui conosco, né. Hoje estamos entrando no nosso último dia do festival. Teremos a felicidade, né, de poder estar ao vivo aí por 2 vezes, né, agora e depois às 19 horas novamente, dividindo esse momento com vocês. Muito especial para nós, né, que eu não vou dizer que encerra, porque não encerra, né, gurias? Não, depois nós temos saudade. Não dá spoiler. Não encerra. Não dá spoiler. Não. Tem spoiler. Sim. Uma boa tarde a todos, que então vamos passar aí essa 1 hora ou um pouquinho mais juntos. Passo a palavra para minhas amigas, Laís e Lúcia. Bom, é uma grande honra estar aqui mais uma vez, na nossa penúltima live oficial do festival. Gostaria muito de agradecer a presença da Carolina Gripa e da Heloísa Conceição Anes, assim como da Lúcia, a Fernanda e a Ana, que eu sei que está aqui no chat, nós, que é a nossa organizadora, idealizadora, homenageada. Bom, hoje vai ser um dia cheio de emoções aqui. As gurias têm um trabalho incrível para mostrar para nós sobre o Centro de Tapeçaria Gaúcho. Vou deixar a Lúcia falar um pouquinho mais aqui. Bom, boa tarde. Hoje estamos aqui com 2 feras, né? Heloísa, que é uma das pioneiras da arte têxtil, né? Daqui do Rio Grande do Sul. E Lina, que fez uma exposição belíssima, de um trabalho de conclusão, né, dela, do curso. E fez uma exposição onde ela reuniu trabalhos dessa época do Centro Gaúcho, e que eram trabalhos belíssimos, belíssimos, e nós hoje temos, então, a honra de ter a Heloísa aqui para nos mostrar e nos explicar do trabalho dela, que agora ela já estava nos contando antes, né? E tem muita história bonita para ser contada. Eu passo a palavra, então, para as meninas, para a Heloísa, para a Carolina, tá? Para a gente iniciar, então, nosso bate-papo. Eu vou... Pode falar, Carolina, tu vai ler. Ou começo eu? Eu queria só fazer uma leitura breve do currículo das gurias antes, para apresentar até para quem não conhece, quem conhece, conhecer um pouquinho mais. A Carolina Gripa, então, tem graduação em moda pela Universidade Fevale e em História da Arte pela URGS. Atualmente, realiza mestrado em História, Teoria e Crítica de Arte na URGS. Também trabalha com curadoria e produção cultural. Desde 2017, devido ao seu trabalho de conclusão de curso na História da Arte, estuda sobre tapeçaria do século XX, com foco na produção do Rio Grande do Sul. Heloísa Anes, colecionadora têxtil e artista, reside em Porto Alegre, foi associada do Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea e, seguidamente, ocupou cargos na diretoria. É guardiã do acervo do CGTC, que está guardado em sua casa. Então, bem-vindas, Carolina, bem-vinda, Heloísa, eu passo a palavra para vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Quer começar, Heloísa? Olha, o centro foi fundado Estou aqui até... A primeira reunião do Centro Gaúcho de Tapeçaria foi no dia 21 de janeiro de 1980. Um grupo de artistas aqui de Porto Alegre que se reuniam seguido resolveram fundar um centro nos moldes de centros de tapeçaria que já haviam no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foi mais ou menos na mesma época, né? O nosso foi o que teve a vida mais longa, mas foram só 20 anos, pensando bem, né? Mas foram 20 anos, né? E se fez muita coisa,
em prol da... A ideia era que a tapeçaria fosse mais conhecida. Não sei se porque era feita mais por mulheres, e em casa a coisa o objetivo de expandir essa arte ficou meio travado, né? Mas isso foi uma coisa muito boa, essa criação do centro, porque se fez muita coisa, muitas exposições, nos primeiros anos já se criou um boletim, era um boletim pequenininho, mas que já servia para divulgar o que estava sendo feito no centro, né? Mais tarde, eu acho que em 85, um pouquinho mais tarde, já se começou a fazer um boletim impresso numa editora e que divulgava nossas obras, né? Se fez muitas exposições, né? Até a Carolina depois pode, no trabalho dela, falar mais sobre isso. Mas numa certa altura começou as artistas se dedicarem a outras técnicas, né? E então, no ano 2000, se fez uma assembleia e se chegou à conclusão que não tínhamos mais motivo para manter uma sociedade. Não que as pessoas parassem de continuar com os seus trabalhos, né? Carolina, queres acrescentar mais alguma coisa? Acho, enfim, obrigada pelo convite, o festival, a Lúcia, a Laís, Fernanda, né? E achei importante, porque acho que é legal comentar onde que eu e a Heloísa nos conhecemos também, né? Como é que surgiu, porque é isso, a Heloísa viveu o centro, né? Ela foi uma associada, tu entrou em 83, né, Heloísa? Um pouquinho depois de começar, e eu, enfim, não participei do centro, né? Não, né? Mas acabei que sou, enfim, pesquisei, né? E sigo ainda envolvida com esse tema e pesquisando e cada vez descobrindo mais sobre essa tapeçaria aqui no Rio Grande do Sul. A gente acabou se conhecendo porque, enfim, a minha graduação, né? Eu sou formada em moda, eu estava no ano de achar um tema, né, para o meu trabalho de conclusão de curso em História da Arte. E, enfim, como as coisas são, né? Eu viajei em janeiro de 2017, que foi o ano que eu tinha que escrever. E eu visitei uma exposição da Sheila Hicks, que é uma artista têxtil muito conhecida, né, dos Estados Unidos. E então eu vim para cá e eu já tinha visto umas tapeçarias do Gonzaga, né, Luiz Gonzaga, que ele é mais conhecido como escultor, mas ele fez tapeçaria em 1970, e da Zoraia Bertiol, que teve em 2016, se eu não me engano, uma exposição grande dela no Margues, que ali tinha mais da produção têxtil dela. Então, conversando com os professores do Instituto de Artes, né, onde eu estudei, que me comentaram no Centro Gaúcho, por quê? Encabeçado pela Maria Rita Webster, né, Heloísa? Foi ela que estava tentando fazer essa doação desse material, incluindo o acervo do Centro Gaúcho, que hoje ainda se mantém na casa da Heloísa Anes, né? Então, estava com essa movimentação, foi muita sorte, assim, na verdade, eu ter chego. Porque, infelizmente, como a Heloísa comentou, o centro surgiu para justamente ajudar a divulgar a tapeçaria. E realmente teve uma grande movimentação ali nos anos 80, 90, depois foi decaindo, como a Heloísa comentou, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar no centro. Não é algo que a gente estuda nas universidades, assim, não se estuda muito tapeçaria e arte têxtil em geral. Acho que é algo que está sendo retomado, porque está tendo interesse dos artistas jovens, né? Acho que esse próprio evento é um espelho disso, né? Desse interesse geral. Então, foi aí que começou. E daí eu te visitei várias vezes, né, Luísa? Porque foi bem isso, assim, eu não tinha nenhum conhecimento. Eu acho que o que tinha na internet era o Memória Têxtil, o site da Maria Rita Webster, que também tinham alguns comentários de artistas, do próprio Centro Gaúcho também. Mas daí até a Maria Rita que me deu o telefone da Heloísa para falar, fala com a Heloísa
porque é ela que está com o acervo e ela lembra de tudo. Então, foi assim que começou. E eu ia, então, na casa dela, a gente ficava as tardes todas conversando, né, Heloísa? Reviveu um pouco o nosso, E o centro. a nossa história, né? Sim. O centro, quando ele começou, ele era mais tapeçaria. Era mais tapeçaria, era só tapeçaria, né? Era feita em tear ou bordada, né? E era só tapeçaria que se fazia. Depois que foi expandindo as técnicas, né? As técnicas, claro. E a gente foi se interessando, inclusive, por tapeçaria bordada, né? Então, se muita gente bordou muita coisa, né? E peças muito bonitas, né? Então, a Maria Rita foi uma pessoa, assim, que nós tivemos uma exposição no 2001, e que ficou muito bonita, e as tapeçarias eram tapeçarias de recorte, a maioria, e bordadas, né? Então, foi uma exposição muito bonita, com peças muito bonitas, foi em Porto Alegre, né? E tivemos 2 grandes eventos, que foi o evento de 85, e se fez um evento também bastante interessante, que congregou artistas que fizeram trabalhos, que foi no ano em que o centro fez 20 anos, que foi a exposição do ano 2000, né? Então, nós fizemos Esse aí é de 85. É o catálogo de 85. Foi uma grande exposição, em várias cidades aqui do Brasil. Foi a maior exposição que nós fizemos, foi essa. Eu acho. Mas se fez muitas exposições interessantes que andaram né, no Museu em Pelotas, Passo Fundo, se fez exposições, né? Eu acho bem importante esse também. comentar isso, assim, porque um dos grandes maneiras do centro, né, estudando, que eu notei, era exposições que elas tinham justamente para mostrar mais a produção delas. Esse é o de 93, aquele antes que tu tinha mostrado, né, Lúcia, do evento têxtil de 85, que realmente, que assim, é importante, eu não só entrevistei a Heloísa Anis, eu entrevistei mais umas 4 associadas do centro, e todas elas me falavam muito do evento têxtil de 85, que realmente ele foi muito importante. Ele aconteceu principalmente no Margues e no Centro Municipal de Cultura, em Porto Alegre, que era bem interessante, assim. No Margues tinha uma exposição mais voltada a artistas mais consagrados, então tinha, se eu não me engano, Leonardo de Carvalho, tinha Jacques Duché, tinha artistas do próprio centro que tinham já uma produção mais consolidada, né? Por exemplo, Zoraba Betiol, Alicia Runch, mas também tinha artistas que eles abriam as inscrições, tinha um comitê de seleção para expor. Então, eu acho que isso foi super importante. Eu não vou saber de cabeça quantas exposições o Centro Gaúcho fez, mas no meu TCC eu até comento, são com certeza mais de 50 em 40 cidades. Além aqui do Rio Grande do Sul, elas expuseram na Alemanha, expuseram nos Estados Unidos, circulavam Rio de Janeiro, São Paulo, né, que são centros artísticos muito importantes do nosso país. Então, elas conseguiram muita coisa e fizeram muito ao têxtil, mas realmente, assim, nos anos 90 começa a se perder muito interesse, né, nesse suporte às artistas, isso que a Lúcia perguntou, né, no início se fazia mais uma tapeçaria plana, né, e depois que foi tendo uma maior liberdade, as artistas foram experimentando mais, mas também se começa a abrir tanto que também isso acabou que perdeu muito o foco do texto, não tinha mais porquê, né, existir assim.
Então, se perdeu muita força. E agora está surgindo novamente, né? Isso que eu tinha comentado. Mas acho importante também falar do Centro Gaúcho, que era o quanto que elas se comunicavam contra os centros também. Isso é muito legal, assim. Elas trocavam informações. É importante dizer que o Centro Gaúcho, na verdade, só voltando aqui, que a Heloísa comentou, o Centro Gaúcho é decorrência de outros centros, mas principalmente a do Centro Brasileiro, Centro Brasileiro da Tapeçaria Contemporânea, inclusive era o mesmo nome, porque ele foi criado em 76 pela Zorável, Jacques Duchel, Norberto Nicola, e esse Centro Brasileiro, então, era para reunir os artistas têxteis, enfim, artistas interessados no têxtil. Só que, claro, o Brasil é muito grande, né? Seria muito difícil, e principalmente esse 76, só carta, telefone, né? Que não era uma coisa muito popular também. Então, até a Zorável é uma grande defensora disso, que deveria se criar centros regionais para alimentar o centro brasileiro. E foi aí que o Centro Gaúcho nasceu. E isso é muito importante. A Heloísa comentou, teve do Rio e São Paulo, mas depois, foi em 85, e olha, nunca encontrei muito material, nem no Centro Brasileiro, assim, tem muito material. Não são tão organizados, não duraram tanto, e não são tão organizados como o Centro Gaúcho. É impressionante, assim, quando eu cheguei na casa da Heloísa, até isso, assim, de experiência de pesquisa, eu fiquei abismada pela organização, por todo o material que elas tinham. Elas possuem as atas de tudo, desde a primeira reunião, quem estava presente, quais eram os temas. E até foi engraçado que, quando eu me deparei com aquilo, eu achei que nem ia ter o que pesquisar. Porque eu parei, ai, nossa, assim, bem iniciante de pesquisa, né? Eu meio que, ai, mas tá tudo tão organizado, né? O que eu vou fazer aqui? Mas imagina, foi melhor, porque senão eu acho que eu não teria... Se tivesse desorganizado, eu não teria como fazer o trabalho em TCC, que é 1 ano, né? Pouco tempo. Então, por estar organizado, me ajudou muito a conseguir escrever o trabalho e pesquisar nesse 1 ano. E também a memória das associadas. Eu acho incrível, todas têm. Eu acho interessante, assim, já tem algum tempo que eu tenho feito muita entrevista, né? Porque, enfim, eu acho muito importante ter essa história viva no trabalho, né? Por isso trago aqui a Heloísa também, né? A gente convidou a Heloísa para falar que é importante, ela viveu isso, né? Eu só sou uma voyeur, né? Eu só fico olhando assim de longe. Mas estava comentando isso. Da história, como elas lembram, porque eu acho que foi algo muito marcante para elas esse tempo, né, Heloísa, assim, tipo, essa memória ficou porque foi anos marcantes na vida delas, não só da Heloísa, mas de outras também, assim, uma questão afetiva, eu acho, ao centro, né? E haviam reuniões mensais, quer dizer que uma vez por mês, no mínimo, a gente se reunia, né? E outro contato muito grande que nós tivemos foi com o Uruguai e com a Argentina. Isso, exato. E eles têm até hoje os centros e continuam expondo eles ficaram mais ligados ao têxtil do que nós aqui, né? Então, são poucas as que continuaram. A Vera Regina... Isso. A Vera Regina Baldasso está dizendo, Heloísa, que bom te ver e ouvir. Você é uma memória viva da tecelagem e de outras técnicas de manualidades, companheiras de viagem a Minas Gerais. Isso. Sim, a Maria Rita... Eu adoro ler os comentários. A Maria Rita iniciou umas viagens aqui dentro do Brasil, visitando justamente coisas ligadas aos têxteis, né? E então, em Minas, uma das viagens maravilhosas que se fez foi a Minas Gerais, né? Então, a Maria Rita fretava um ônibus e nós saíamos visitando, né? Que era uma coisa muito interessante e que ajudava a união entre nós e alimentar o nosso entusiasmo pelo têxtil, né?
Sim. E acho assim, então eu só segui para seguir assim, né, com a conversa, com a pesquisa, como é que foi, né? Então, em 2017 eu fiz essa pesquisa, acho importante falar que ela tá só colocar meu nome no Google e colocar Centro Gaúcho da Tapeçaria, vocês acham o, né, para ler, enfim, tá no Lume, né, que a gente chama da URGS, então qualquer um tem acesso à pesquisa. E também depois daí eu acho que veio a segunda etapa, porque eles eram muitos, elas, né? Porque foi mais de 200 associadas, mas só 10 foram homens, né, Heloísa? Assim, não tinha uma participação masculina muito ativa. Então, até no meu trabalho, eu decido usar tudo no feminino, porque realmente majoritariamente eram mulheres e elas é que ocupavam cargos na diretoria. Nenhum homem chegou a estar no cargo na direção, né, Heloísa? Não, sempre foram. Exato. Então, tem essa questão feminina muito forte, né, que a gente sabe que está muito relacionado ao têxtil, né? Mas o que aconteceu em 2017, com o meu TCC, um problema, talvez, meu trabalho, eu não conseguia acesso à imagem das obras. Isso é um grande... Não se tirava muita fotografia, né? Era algo mais caro. Isso é uma grande reclamação minha da Heloísa, para a Heloísa, né? Vocês não tiravam foto de nada. Então, isso para pesquisa, né? Então, é um problema, assim, tu quer ver as exposições, quer ver as obras, né? Enfim, não tem esse material. Mas até era imagens praticamente preto e branco que eu tinha aqui. Isso também, tudo que elas faziam, elas estavam catálogos, né? Catálogos modestos, pequenos, mas sempre com foto da artista, uma biografia da artista e foto da obra exposta. Então, isso também para pesquisa é excelente, essa organização que elas tinham. Mas então ficava assim essa minha ideia que eu queria fazer exposição, porque, claro, a exposição também abrange muito mais e chama mais a atenção das pessoas do que ler um trabalho acadêmico, né? Com certeza. Então, foi em 2018, eu falei com a Heloísa, né? Heloísa, vamos então... ali a Lúcia está mostrando, mais ou menos esse era sempre a diagramação, vamos chamar assim, dos catálogos, né? Fotinho da artista, uma biografia e foto da obra. Que isso, enfim, é bom, mas também é preto e branco, né? Tira um pouco a graça. Para cima, Lúcia. Levanta um pouquinho para aparecer mais a obra. Ótimo. Essa é da Carmen, né? Da Carmen Dente. A do lado, a outra é de um grupo, não sei, daí não reconheço. Mas, então, o que aconteceu em 2018, eu falei com a minha orientadora, né, que foi a professora Joana Bozak. Tá mutada. A gente se reuniu com duas colegas minhas de curso, a Andressa e a Luísa, e a gente resolveu, então, fazer essa exposição. Nós fizemos daí na URGS, na Pinacoteca, achava importante ser feito na URGS já a minha graduação, foi naquele local, e a exposição foi uma consequência do meu trabalho, né? Então, nós decidimos realizar ali na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, e daí começou, né, Heloísa? E até foi muito legal, porque mexeu, eu acho, né? Foi muito importante, assim. E era importante ver as obras. Era assim, algo que eu queria, a minha orientadora também, não, vamos reunir elas e mostrar o que foi feito durante esses 20 anos, né? Então, a gente começou a ir atrás. E o legal foi que eu entrei em contato com mais associadas do que no trabalho de conclusão de curso. Porque, claro, eu não tinha tempo para entrevistar todo mundo, né? Enfim, todas. Mas até houve uns reencontros também devido à exposição. Então, começou em 2018, ali em julho, que a gente começou a organizar, a pensar. E também na exposição, para quem viu, enfim, tinha um documento. A gente pode chamar de documentário, não documentário, mas tinha
um vídeo, né, com depoimentos das associadas. Então, a gente gravou a Heloísa, tinha a Carmen Dente falando, tinha também... Quem mais tinha, Heloísa? Zorávia. Tia Zorávia, enfim, umas 7 associadas comentando um pouco, a Marília Herter também, a sobrinha da Heloísa, comentando desse tempo do centro. Renata Rubinho, eu acho. Oi? Eu acho que a Renata A Rubinho, Renata não era Rubinho também estava aí. Ou a Renata falou naquele dia? Não, ela estava no vídeo também, a gente foi gravar com ela também. Então, foi um tempo gravando, depois fazendo a edição do vídeo, e foi isso. Então, a gente fez a exposição, até, Fernanda, se tu quiser, a gente tá com as imagens, né? Acho legal. Enquanto a Fernanda vai colocando, assim, só a gente se colocou como organizadores, porque quando a gente entrava em contato com as artistas, o que, que a gente fazia? A gente falava que o principal era que tinha que ser uma obra da época do centro. Porque, assim, elas não possuem tantas obras, assim, em casa, sabe? Não tem tanta coisa. Até uma das artistas chegou a me comentar que, claro, era feito de lã, se não vendia, desmanchava para fazer um outro trabalho. Então, muita coisa também, enfim, né? Faz 40 anos, né? O centro. Então, muita coisa foi se perdendo. Então, a gente não teve uma seleção tão grande assim de obras. A gente pedia que fosse desse período. Mas acabou que a exposição, enfim, ficou super bacana. A gente gostou muito do resultado. E aqui essa era a entrada, né, da exposição. Então, aqui se chama, tem o mesmo título, né, do trabalho, a Memória que se tece, o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea. E bem nessa entradinha, assim, a gente colocou um pouco dos mini têxteis, né, que é um caminho, assim, da arte têxtil que surgiu ali nos anos 70 também, que teve, o Centro Gaúcho realizou exposições, né, de mini têxteis, Heloísa. Tu chegou a fazer mini têxteis? Acho que... Eu fiz, mas não expus. Ah, tá. Mas ficou uma moda, né, num período. Não, ficou. E o mini têxtil era uma coisa mais pequena, mais fácil levava menos tempo, então, e surgiam obras muito interessantes e muito bonitas. Que é justamente isso, o mini têxtil surgiu ali nos anos 70, porque as exposições de tapeçaria estavam ficando com obras muito grandes, não tinha nem espaço. Por exemplo, a Bienal de Lausanne, que é uma das maiores, que não existe mais, né? Acabou em 92, se eu não me engano. Mas eles tiveram que começar a colocar limite nos tamanhos das obras, porque estava tão grande que não tinha parede para expor. Então, o mini têxtil vem em contrapartida a isso. Vamos fazer, então, os artistas tem que fazer obras que no máximo era 20 centímetros. Era 20 por 20. Então justamente, né, contra um pouco isso, mas explorando diversas técnicas, né. Então a gente começou a exposição com essa parte. Depois, aqui a gente tem obras, então acho, Heloísa, legal tu comentar um pouquinho das associadas, quem sabe? Mas a gente vai ter, então, Alicia Runch, né? Que é essa preta, borda preta, vermelha e branca. É da Alicia. Esse aí era do Trama, que era um grupo que trabalhava. Essa aí é da Alicia. E a seguinte, essa aí era do Ateliê Trama, que era um grupo de associadas, que a Ronete fazia parte. Eu não me lembro do nome de todas agora. Esse é um gobelém da Alicia Runch, que foi uma das grandes tapeceiras aqui de Porto Alegre e foi das fundadoras do centro. E naquela época, a dona Érica fez peças muito lindas e ela costumava fazer peças grandes e em gobelém, a técnica.
Até inclusive algumas dessas artistas, né? A Érica Turk é uma, ela tem inclusive uma obra no Margues, né? Porque poucos sabem disso, mas no Margues, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, né? Que fica aqui em Porto Alegre, ele teve uma sala de tapeçaria em 1979, que era justamente devido à grande força que o têxtil estava. Então, o Marx criou uma sala e se expôs ali muitas obras, da Berenice Gorini também, enfim. E a Érica Turca, ela tem uma obra, então, no Marx. E esse, o tapete do chão, então, é da Renata Rubin, que ela é uma das associadas do centro, mas que ela tem uma pegada mais designer. Hoje em dia, ela, enfim, é uma designer, né? Trabalha com... Fez tapetes também muito ligado ao artesanato gramadense, né? Que é uma outra pesquisa que deve ser feita, né? Que além de tapeçaria, fez cerâmicas, enfim, fez toda uma movimentação em prol do artesanato, né? Em Gramado. E a Renata chegou a trabalhar com a Elizabeth Rosenfeld. E esse é um dos tapetes. Oi? É Rosenfeld. É Elizabeth Rosenfeld, né? É. Então, esses são grandes tapetes, assim. E realmente, dessa questão da montagem que a gente está falando, nossa, é difícil, é pesado. Quem tem renite era péssimo na montagem, assim, porque, enfim, né, por causa da lã e também muito tempo, estava algum tempo guardado, né? Esse da Alice estava exposto, então a gente teve que dar uma aspiradinha, assim. Enfim, né, essas questões de montagem de exposições, né? E ali era a última parte, assim, da exposição, que daí a gente aqui mostra um pouco a variedade, né, das obras que teve do centro, né, que isso era importante, o centro não era uma escola, né, ele era justamente uma associação e cada artista tinha sua poética. Não era não era uma escola, assim, que tinha um mestre e seguiam. Não, era realmente para ter uma troca de saberes, trocas de interesses. Até hoje, achar livros do tema é difícil, imagina na época, né? Então, acho que isso, né, se fazia muito, né, Heloísa? Assim, alguém viajava, trazia livro, tinha uma troca de conhecimento muito grande, né? Devido à dificuldade dos livros, de encontrar esses materiais, né? Então, aqui a gente já tem um pouco essas obras que saem um pouco, né? Saem da parede completamente, como é o caso dessa da Zorávia, né? Eu acho que é importante citar aqui o nome da Zorávia. Ela foi a primeira homenageada, né? No Festival 1, né? Do Fibra de Artista, porque realmente ela é uma das percussoras da tapeçaria aqui, e inclusive ela foi professora de muitas artistas que vieram depois, né? Inclusive, ela foi realmente bem importante. Então, essa é da Zorávia, que daí é uma obra tridimensional, né? Ela tem muito desses trabalhos, assim, que ela é uma maneira que ela criou, né? Para não trabalhar com tear, né? Isso é muito legal dessas obras, que o tear é a própria obra, né? Porque ela pega essa estrutura e que ela vai expor e ela tece ali, né? Então, isso é bem bacana. E daí ali ao fundo, a gente já tem essa questão do bordado nessas duas obras. Uma é da Sônia Miller, a que está mais ao fundo, que é com bordado em papel. E ao lado nós temos a professora Elia Schutt, né? Ela faleceu no passado. Santa Maria. Oi? Ela é de Santa Maria, esse trabalho dela. Isso, de Santa Maria. E é interessante também que a Lia teve muita influência do Iedo Titsi, que é um grande artista, pioneiro da tapeçaria também, né? Mas ele não chegou a participar do centro, mas ele estava ali junto com a E o Iedo chegou a falar, eu não sei se tu estava, Heloísa, mas pelas anotações de vocês, o Iedo chegou a dar uma fala no centro, numa das reuniões. Não sei se conhece. Eu não assisti, mas a gente convidava pessoas para irem nas reuniões e era uma coisa que engrandecia
o nosso projeto de continuar divulgando a arte têxtil. Daí a gente tem a Carmen Dente, que até inclusive foi a obra que a Lúcia mostrou no catálogo. Então, essa é uma obra de 85, né, que estava na exposição. De 85. Muito bonito esse trabalho. E esse é o da Ana Norogrando, também uma artista de Santa Maria, que teve, não sei se ela chegou até aula direto com Iedo Tizzi, mas teve aula com outros professores que foram alunos, né, do Iedo, e a gente vê que ela tem esse trabalho bem diferente, né, que ela trabalhava com esses que se compra pronto, né, e dali que ela ia criando, ela ia tirando material para criar, né, as obras tramadas dela, assim, isso, ela tem uma visão um pouco diferente, né, do que e é isso que enriquece tanto o têxtil, né. E essa obra dela não era com a lã, né? Ela é fio, né? De seria o cobre, não. De arame. Cobre, né? De arame. É um fio metálico, né? Que ela trabalhava. Até a Ana Norogrando tem os trabalhos têxteis, mas é bem do início dela, assim. Logo depois ela começa com essa pesquisa desses fios metálicos, que ela expôs bastante, né? Daí, seguindo, é quase um tour virtual, né? Então, ali a gente tem daí uma dessas obras mais tradicionais, assim, da técnica com a lã, né? Que essa azul... É da Margarita Salvático. É uma uruguaia que mora atualmente aqui em Porto Alegre, e ela fazia parte tanto da tapeçaria do Uruguai como da nossa, né? E tu falaste que a gente não fotografava, né? Mas a Margarita tem fotografias coloridas de todas as obras dela. E, inclusive, a produção dela foi muito grande, a Margarita. Ela até, inclusive, ela levou 2 tapetes, né? Para exposição, mas não tinha espaço, assim, também, né? Então, a gente tentou... A maioria é uma obra de cada artista para contemplar o máximo de associadas, né? Ao ladinho ali, a gente tem a obra da Heloísa, que daí eu acho que tu comenta depois, que a gente está com uma foto bem específica dela, né? E esse meu ali é um pôr do sol, que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz de tapeçaria. Que foi baseado numa foto de um pôr do sol aqui no Guaíba. Nosso pôr do sol, né? É o nosso lindo pôr do sol. E ali ao fundo, essa maior, a gente tem a da Carla Urbino, que também foi uma artista, assim, com muita movimentação. Ela foi aluna, ela aprendeu a tecer com a Zorava, ela faz o curso na década de 70 e teve também uma produção muito forte, assim, participou dessas grandes exposições ali do ano 70, as trienais, a primeira tapeçaria. Ela chegou a expor, né? E tanto a Carla como a dona Érica tinham muitas alunas, foi muito difundido através de algumas professoras, de algumas artistas têxteis que se dispuseram a ensinar para outras pessoas, né? Isso é bem interessante, assim, né? Que foi daí se criando gerações, né? Porque até, com quem tu aprendeu a tecer, Heloísa? Como é que era o nome da professora mesmo? Era Thelma Cademartori. Atualmente ela está morando em Santa Catarina, mas ela tinha muitas alunas. Eu, a minha sobrinha e a Elza fomos alunas na mesma época da Thelma. E também a Thelma era uma professora aqui que também tinha bastante alunas. Então tem as horas, mas assim, realmente gosto de frisar, e é justamente o que eu estou pesquisando no meu mestrado agora, né? Que a Zorávia e o Iedo foram ponto de partida para se tratar da tapeçaria, né? Começou com a tapeçaria, né? Artística, né? Os artistas se voltarem para esse suporte foi com os dois. E depois foi isso, daí foi criando gerações, uma era aluna da outra, né? Exatamente. Então, é bem interessante.
pode. Daí essa é uma parte que a gente achou importante trazer um pouco desse acervo, né, que está na casa da Heloísa, né, Heloísa? A gente foi selecionando o que seria legal para colocar nessas vitrines, claro, assim, não é nem a metade do que tem na casa da Heloísa, é só um pouquinho, né? Mas daí tem algumas fotos, alguma coisa que a gente conseguiu, que era slides, a gente digitalizou, imprimimos para, enfim, ficar ali. Em 85, inclusive, essas 2 medalhas aí foram no evento 85, essas medalhas foram dadas para os que participaram da exposição. Então, é uma medalha que eu acho que foi a Eleonora. Agora não vou dar, não estou lembrando. Eu acho que essa foi do Vasco. A Eleonora fez a de 20 anos. Tá. Isso é legal também. Os próprios catálogos que tem ali do lado, também o primeiro foi o Dexheimer, que é um artista que fez a capa. Depois a Renata Rubin fazia as capas do catálogo. O Vasco fez a medalha, a Eleonora fez a medalha dos anos 20. Então, eles iam, né, pedindo e vendo o que cada um podia agregar para fazer enfim, fazer algo bonito, né? Tinha essa preocupação, né? E no fundo ali, pode deixar normal a imagem, acho que vai dar para ver melhor. Ali na parede a gente colocou, então, os boletins. Isso que a Heloísa comentou no início da fala, né? Que acho que os boletins foram criados em 84, 85, agora não me recordo. Mas foram tantos boletins que era isso, tinha as informações, se passava o que tinha sido falado nas reuniões, o que divulgava muita exposição, inscrição de exposição, né? Justamente para as artistas participarem, né? Então, isso a gente achou importante colocar. Claro que não dava para ler ele todo, mas tinha, né? E começava pequenininho, eles eram uma folha A4 dobrada e depois foi aumentando o tamanho, né? E acompanhou vocês até o fim do centro, né, Heloísa? Era, assim, algo bem essencial na divulgação. E o último foi justamente nós fizemos um grande nos 10 anos e depois nos 20 anos também se fez um boletim maior. Que eu acho que foi o único colorido, um dos únicos coloridos. O único colorido foi o último. E também, quem imprimia para vocês era cunhado da Elsa. Isso aí. Então, isso eu acho legal, assim, a Elsa que era a nossa tesoureira. Que elas conseguiam as coisas assim, né? Iam pedindo, enfim, até essa exposição lá da Alemanha, que foi da segunda amostra do centro. O que aconteceu? Elas expuseram aqui e depois ela foi para a Alemanha. E eu entrevistando, né, uma das associadas, ela me comentou o que aconteceu, assim, elas um ano antes foram para a Alemanha, algumas das associadas foram fazer enfim, visitar cidades importantes para o têxtil, visitar ateliês de artistas. E elas foram para Heidelberg, na Alemanha, onde tem um museu têxtil, bem importante, assim. E elas se apresentaram para o diretor, falaram que tinha um centro gaúcho, elas vendiam o peixe delas, entendeu? Elas não tinham vergonha, assim. E aí conseguiram a exposição. Daí ele comentou, não, sim, porque vocês não exponham aqui, enfim, e conseguiram. E, inclusive, 3 obras de 3 artistas, que eu não vou saber quais, né, mas estão ainda lá no acervo. Eu consegui entrar em contato durante a minha pesquisa com o museu, eles possuíam fotos da exposição, então dessa exposição a gente tem fotos, alguns registros, e ainda tem esse acervo lá. Então, isso é muito legal, assim, como elas conseguiam isso na cara, né, sem vergonha. Na cara e na coragem. Exatamente. E os nossos catálogos sempre foram patrocinados por firmas. Essa ali só tem mais próxima. Só ler um comentário aqui.
Só ler um comentário aqui. Zilamar Taqueda. Gostaria de... Tu tá mutada, Lúcia. Não tô escutando. Ah, tá, achei que era só isso. Deu. Zilamar Taqueda. Gostaria de divulgar que tenho alguns catálogos da Bienal de Lausanne. Estou restaurando e vamos fazer uma biblioteca virtual do que temos no ateliê. Pode ser bem importante para ti, né, Carol? Tu sabe que alguns catálogos eu tenho acesso também nesse... Enfim, porque é isso que eu falei. Isso é uma sorte, né? Eu estou em contato com muitas artistas daqui, né? Então eu vou coletando e alguns catálogos até já me foram dados. Eu possuo os catálogos mais recentes das Bienais de Lausanne. Os mais antigos tem um acervo que eu trabalhei com a família, enfim, que é da Alicia Runch, que é uma das artistas que a gente comentou, que ela faleceu. Sim. E faz uns 2 anos que eu tenho organizado esse acervo com a família. E ela também possui o catálogo da primeira Bienal de Lausanne, segundo, mas nunca vi completo. Isso é legal, né? Isso é importante, de ter essa digitalização e fazer circular esses materiais que são raros, né? Aqui não são comuns. Então, aqui só mais algumas obras, senão também a gente vão ficar a tarde toda conversando, mas aqui a gente tem obras da Evelise, que é essa primeira, que são esculturas, aí já mostra também um pouco, né? O texto tá no detalhe, pelas etiquetas que ela colocou na base, pelo tecido que ela fez, que eu não me engano, não sei se era refúgio de uma indústria, não me recordo muito bem, mas eu até acho que sim, que daí depois ela trabalhou em cima dessas Vênus de Milo, né, que quem já foi para o Instituto de Artes, na URGS, quando tu chega, tem, né, uma cópia da Vênus de Milo, então a Evelise estudou lá, então ela fez, até a gente colocou na entrada para fazer um pouco essa brincadeira, né, que entrasse no IA ia ver a Vênus de Milo e depois entrava na exposição e tinha essas miniaturas, né. E ao fundo a gente tem, então, obras da sobrinha, da Heloísa Anis. É da Marília Herter, e essa técnica dela é uma técnica que foi ela que inventou. Ela usa 2 plásticos transparentes, faz costuras à máquina e depois vai preenchendo com fios. E essa aí é baseada numa fotografia do professor Ernesto Arostegui, que ele é um uruguaio que vinha dar aulas de Gobelin aqui em Porto Alegre, né? Eu fui aluna dele, a Marília também, e várias aqui de Porto Alegre fizeram cursos com o Ernesto Arostegui, né? Então, ela fez esse trabalho em homenagem ao Ernesto Arostegui. Até ao lado, a gente colocou, na verdade, esses 2... Eu fico apontando a minha tela como se vocês fossem ver, né? Eu também. Essas aqui assim, que estão ao fundo, que estão bem coloridas, elas, na verdade, são estudos. A Heloísa tinha também, né, estudos que eram feitos na aula do Arostegui. São técnicas. Cada quadradinho ali é uma técnica de Gobelin. Eu até posso mostrar a minha faixa, que vocês vão ter uma ideia melhor. Um momentinho. Passa aí a outra foto enquanto a Heloísa vai procurando. Que é isso, até a Heloísa eu acho que chegou a levar para a exposição também, mas é isso de espaço, né? Quem monta a exposição sabe, acaba que a gente tem um espaço limitado. Acabou que as obras da Heloísa, então volta lá rapidinho da documentação. Não precisa tanto, vai. Aqui tem o tear, acho legal isso. A gente montou um tear também na exposição para as pessoas terem um pouco de noção, né? O que é esse material, como era feito. A gente também expôs numa das visitas a uma das artistas também. Olha ali. Tinha. A Heloísa chegou. Ai, amada. Olha só. Deixa só ela. Esse era o trabalho de conclusão do primeiro ano de curso, né?
Cada quadradinho é uma técnica. Que espetáculo! Lindo. Fantástico. Aqui é Esmirna. E essa aqui é do 2º ano. Já aqui era a coisa... Né? Como o meu avesso e o meu direito é igual. Lindo. O avesso direito é a perfeição, né? Bem igualzinho. Nossa, muito lindo. Muito lindo. Então, aqui é o figurativo, né? Até, ó. Uhum. A Heloísa, assim, quando eu ia na casa dela, a gente estava conversando, quando eu via ela ia tirando, eu tenho isso, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. É uma caixa de surpresas. Que coisa maravilhosa. Busca as memórias dela. Que coisa maravilhosa. Até uma vez eu ouvi uma frase que me proibiram de dizer eu tenho. É tudo. Vou compartilhar a tela novamente para mostrar a obra da Heloísa. Isso. Agora, Heloísa, a gente vai mostrar as tuas 2 obras que estavam na exposição. Uma, né, que é a tua individual e a outra que tu fez em conjunto. Tá. É legal, assim, eu tô vendo os comentários também, como tem, essas pessoas circularam muito, né, aqui pelo Brasil. Arasteg foi um que deu cursos em vários lugares, então como ainda tem pessoas, né, que enfim foram alunas e vão passando esses conhecimentos, e a gente acha pessoas até hoje, né, produzindo, isso é muito bacana. Esse meu trabalho foi feito no curso com a Thelma Cadematória. É uma tapeçaria que foi feita baseada numa fotografia que meu marido tirou aqui do nosso Guaíba. Bom, eu que adoro o pôr do sol. Essa obra era lindíssima. E essa obra foi baseada num desenho que um filho meu tinha feito durante o curso de arquitetura, né? Que é esse desenho aqui, ó. Espera que eu vou mudar a tela só um pouquinho. Vai lá. É esse o desenho. Então, como ele é um desenho superposto, a tela ali tem 2 tramas e tem 2 urdiduras e foi trabalhado em 2 espaços. E conta um pouco, Heloísa, por que o nome dela? E como era muito grande, nós tínhamos pouco tempo, então essa obra foi feita por mim, pela Marília de Fenterer, que é a minha sobrinha, e a Elza Catarino. Então, elas trabalhavam de manhã, durante a manhã, e eu trabalhava na obra durante a tarde. São 2 tapeçarias, né? Com linha bem fina, bem fininha a linha, né? E a lã. Então, às vezes, como elas trabalhavam de manhã e eu de tarde, a luminosidade era diferente, e às vezes alguma coisa que elas faziam de manhã, quando eu notava que não estava bem feitinho, sabe? Então, elas também viam que, às vezes, eu não fazia bem direitinho, né? Então, a gente tivemos que desmanchar muita coisa e fazer de novo.
E então nós resolvemos botar o nome de Penélope. Mas acontece que, para nós, esse é o direito, né? Mas depois era um nome muito pretensioso, né? Mas aí, como podia ser tratado como um fantasma atrás de uma urdidura, né? Então o nome ficou o Fantasma de Penélope. Uhum. A Janete Fontinelli está perguntando essa obra, qual que é a técnica da tapeçaria? Como? A Janete Fontinelli perguntou qual que é a técnica de tapeçaria dessa obra. Gobelin. É Gobelin. É Gobelin. Ok. Certo. Vou parar de compartilhar, gurias. Uma coisa que eu acho importante, quando nós fizemos a exposição dos 20 anos, nós convidamos artistas aqui de Porto Alegre. Eu, infelizmente, não tenho não somei aqui quantos artistas, mas mais ou menos uns 50 artistas e mais umas 50 artistas, nós fizemos 20 painéis com obras de 35 por 35. E como nós tínhamos feito uma vez, entramos num projeto que veio da África do Sul, aqui para Porto Alegre, foi numa revista têxtil que nós descobrimos que em Durban, na África do Sul, eles estavam fazendo uma exposição sobre a paz. Então, os trabalhos eram de 15 por 20, feitos a maioria era em Gobelin, né? E tapeçaria de recorte, desenho, né? E Porto Alegre foi a segunda cidade que mandou mais, e eles chamaram Tijolinhos da Paz, que eram 15 por 20, né? E o motivo, a paz. E então, Porto Alegre foi em Durban, mas nós mandamos 145 tijolinhos da paz. Todo mundo participou aqui de Porto Alegre, né? E quando nós fomos fazer a exposição, o projeto da exposição dos 20 anos do centro, nós usamos a mesma técnica. Seria um trabalho em cores de 35 por 35. Então, foi uma exposição muito grande, foi exposta aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Depois, eu consegui também que fosse exposto na Universidade em Natal. E foi exposto na Universidade e também numa casa que vendia tapetes, que, aliás, foi onde ficou melhor exposto, porque tinha o pé direito era mais alto que o pé direito da Casa de Cultura Mário Quintana, então o painel ficou bem de pé, né? Foi uma exposição muito boa e teve muita aceitação aqui de Porto Alegre, dos artistas de Porto Alegre, né? E todos também fizeram trabalhos, nos mandaram. Isso é bem legal, assim, né, que vocês conseguiram movimentar, né, no fim, acho que acaba que foi uma homenagem à trajetória também do centro, que foi a última exposição de vocês, né. E só alguém aqui, eu estava vendo os comentários, também alguém perguntou, e por que acabou o centro, né? Acho que a gente comentou um pouquinho, se quiser comentar de novo, Heloísa, acho importante, que alguém comentou aí e perguntou. Sim, é que nós tínhamos... nos reuníamos uma vez por mês, sempre tinha bastante associadas nas reuniões, e com o tempo as pessoas, eu acho que foram... Eu não sei explicar exatamente o que foi que houve, porque não houve um desinteresse pela arte têxtil, pelo têxtil, mas manter aquela sociedade, então cada vez menos associadas vinham nas reuniões, né?
e ninguém apresentava projeto, então nós fizemos uma assembleia, chegamos à conclusão que tínhamos que encerrar as atividades do centro, né? Vocês faziam algum tipo de oficinas, aulas no centro? Como? Se vocês tinham algum tipo de oficinas, aulas para o público, assim, no centro? Não, no centro não. Tá? Algumas associadas, né? Algumas associadas davam aulas, né? Mas nada assim, tipo o Centro Gaúcho dando aula, né? Não. E assim, só para complementar essa questão da Heloísa, eu acho que é bem... É algo mundial, não é só aqui do centro, essa perda de interesse pelo texto dos artistas. Porque até, de novo, essa da Bienal de Lausanne, a última edição foi em 92, porque eles também chegaram à conclusão, enfim, ando pesquisando bastante sobre isso, que não tinha o porquê. Né, se manter esse evento de arte têxtil, né, tão específico. Então, isso é uma coisa, e depois retorna com outros eventos, né, que são eventos que a gente tem, que são bem mais atuais, e daí tá tendo esse interesse, mas realmente ali é algo geral dos anos 90, se perde muita força. E, claro, tem essas questões que eu acho que fica bem claro para quem trabalha, quem estuda, quem pesquisa, todos os grandes problemas da legitimação, né, dessa técnica, né, como arte. É considerado um trabalho menor, é um trabalho considerado feminino, e isso gera um preconceito contra, né, então, assim, a tapeçaria tem várias questões que dificulta muito a sua inserção, né, na arte, e acredito, a Heloísa, isso era algo que todas me comentavam nos seus depoimentos. Até a Sônia Miller, ela tem acho que até a gente adesivou na parede, que ela comentava, eu não entendia como poderia ter tanta gente produzindo tapeçaria. Aqui em Porto Alegre, tem uma época que tinha muita gente, não é à toa que teve 200 associadas no seu. Mas como é que podia ter tanta gente produzido e não era visto como arte? Ela comenta isso. Então tem esse problema. Então até eu acho que muitos artistas acabaram indo para outros meios que eram melhor vistos, né? Se tornava mais interessante. Até isso agora no meu mestrado, eu tô com essa questão do Iedo. Iedo foi e ele era homem ainda. Ele realmente foi um dos precursores em Santa Maria. Mas depois ele esquece, assim, ele para de produzir e se volta completamente para pintura, vira professor de pintura. Acho que tem uma questão ali tô meio cansado, assim, também, né, de ser pouco visto, de ser pouco comentado. Acho que tem essa questão. Não posso confirmar, ainda tô na hipótese, né, mas eu acho que fica um pouco claro essa questão da dificuldade de inserção desses artistas. Eu, assim, te ouvindo falar agora, fiquei pensando no nosso primeiro festival de arte têxtil, né, que era presencial, então a presença do público é muito importante para o sucesso, né, presencial é mais difícil, aqui no virtual é mais fácil de tu divulgar, de as pessoas estarem, né, o presencial a pessoa tem que ir até o local, enfim. E eu me lembro, assim, que quando a gente começou a organizar o festival, a divulgar o festival, muitas pessoas, tipo, não sabiam, mas o que é arte têxtil, sabe? Então, eu vejo, assim, que tem muita falta de conhecimento da arte têxtil, e também percebo que muitas pessoas relacionam a tapeçaria, o patchwork, todas essas linguagens, crochê, tudo, ao artesanato, à arte popular, e não à arte têxtil, né? Então, isso é uma coisa que eu presenciei, assim, na época, né? Muito de abrir, assim, até o festival lá no presencial, e tanto agora como no virtual, para muitas pessoas, abriu esses horizontes, mudou essa visão da pessoa com relação a esses fazeres, né, essas técnicas. Então, eu acho que um dos motivos, com certeza, é esse, assim, é a falta de reconhecimento, não sei se reconhecimento seria a palavra certa, mas a falta de conhecimento das pessoas, entendeu? É que um tá ligado ao outro, né?
O quanto que tu valoriza, daí vai ter mais pessoas pesquisando, mais conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho bem interessante que com a exposição, isso foi um comentário da Pinacoteca, que o público que visitou a Pinacoteca foi bem diferente do que o habitual, porque as pessoas também acham que a gente tem uma ligação maior com o têxtil. Claro, eu acho que as pessoas talvez achem estranho ver no museu, aqui, né, essas técnicas, mas também eu acho que quando elas vêm, pode se tornar mais... Elas se aproximam mais facilmente da obra, por ser justamente algo, né, que, enfim, minha avó faz crochê, né, essa aproximação de ver esses trabalhos também, então eu acho isso interessante, assim, o tanto também que tem esses problemas de uma legitimação, mas também que quanto o público pode se aproximar mais fácil desse fazer, porque é algo que é mais cotidiano, né, muito mais uma gravura, que é super algo muito técnico, né, que, enfim, também a tapeçaria é, mas eu acho que o fio, né, o tecido tem algo mais próximo da gente, né. A Ana sempre fala da afetividade do têxtil, né, a memória afetiva que nos traz. Muito bonito. A gente tem, né, isso, assim, essa questão. Mas, olha, eu gostaria de externar a admiração e dar os parabéns para vocês por essa exposição desses trabalhos que eu não imaginava, eu não conhecia o trabalho que vocês fazem lá e eu me encantei em tudo que eu vi. Os parabéns para vocês, as obras maravilhosas que vocês conseguiram reunir. Obrigada. Parabéns a todos os artistas. Parabéns. Exatamente. É isso que encanta. Né? E que a maioria das pessoas acham que é só um bordado. Não, é pura arte. É uma coisa que emociona, que traz, junto com o trabalho manual, com a parte material, traz o sentimento que a gente sente quando vê uma obra que é feita por artista, né? Ele transmite isso para a gente. E vocês mostraram na exposição de vocês, tanto na de 19 como a de 20. Né? Tanta gente expondo o seu interior e o seu coração posto na obra. Sim. Exato. Bom, a Ana Maria Reis... no primeiro festival. Essa live tem um peso enorme para pesquisa em arte têxtil. Foi um elogio para ti, Heloísa. Precisamos de mais pesquisas nessa área. Sim, isso é algo, mas até acho assim, eu que estou na academia, eu estou vendo cada vez mais, tem pessoas mais interessadas, pesquisando, e cada vez a gente está encontrando, até faz um ano, tem uma pessoa, a Lorilei Seco, ela é de Passo Fundo, o doutorado dela é referente a tentar fazer um mapeamento, sigo no mestrado pesquisando, tem gente em São Paulo, sabe? Então, está aumentando também para buscar tanto mais contemporâneo, como também buscar essa história, né? Isso é muito importante, né? Sim. Lúcia, tu ia falar alguma coisa? Quando a gente fez o primeiro festival, e foi na Casa de Cultura lá de Caxias, a gente tinha também que lidar com a comunidade, né? Então, foi muito interessante, porque as crianças também tiveram uma oportunidade de conhecer, né? E teve várias oficinas, e os colégios, quando levavam, né? As crianças, então, por exemplo, teve uma tarefa que tinham que olhar toda a exposição, depois cada um tinha que desenhar aquilo que mais tinha gostado da exposição, né? Então, foi muito bonito, assim, de tu ver que a criança olhou com os olhos, né? E nessa virtual, o que está acontecendo, o que aconteceu, né? É que acabou dando uma oportunidade de tu conhecer muitos trabalhos, muitas histórias, e é bem como a Heloísa disse, assim, foi muito coração, né? As pessoas mostraram o seu interior, assim, então foram duas propostas diferentes, mas as duas muito enriquecedoras, né?
eu achava assim, não vamos ter aquele público, mas no fim tu atinge outras pessoas de outra maneira, né? E foi muito bonito isso também, pela essa rede que se formou, né? Assim, esse entrelaçamento entre as pessoas, entre técnicas e amizades também que foram surgindo no decorrer desse mês. Foi realmente muito, muito rico tudo isso. Hoje com você, só elogios aqui nos comentários, a Carolina também está acompanhando, né? Muitos elogios assim para vocês, né? Heloísa, só de olhar a gente já sabe que é uma querida, né? Mas o carinho que as pessoas têm por ti, Heloísa. Muito carinho por ti as pessoas têm. Gurias, agora ouvindo a Lúcia, também uma coisa que me chamou muita atenção com relação ao festival, e falando novamente sobre a primeira edição, porque a gente teve mais esse contato físico, né? Cachoeirinha, por exemplo, que foi onde aconteceu o festival, é uma cidade que o artesanato ele é muito forte. Tem muitas pessoas que produzem artesanato na cidade. Inclusive, na Casa de Cultura, nós temos 2 grupos de artesanato que se reúnem lá e produzem. E isso foi uma coisa muito interessante no primeiro festival, de perceber pessoas que já tinham como hábito, como gosto, costurar, tricotar, fazer crochê, trabalhar com o têxtil, mas que nunca tinham percebido que através disso conseguiriam fazer arte, sabe? Inclusive aqui no segundo Festival de Arte Têxtil, nós temos exposto uma obra da Oneida, que é uma dessas pessoas que ela trabalha, inclusive na Casa de Cultura também, mas ela não trabalha na área assim de oficinas e tal, em outra área, mais administrativa. E ela sempre, a vida inteira, fez crochê, sempre amou o têxtil, mas ela, tipo, nunca imaginou, sabe? E aí, desde o festival, ela viu, meu Deus, eu posso fazer arte com isso que eu sei. E então, ela, desde então, produz. Esses dias ainda falei com ela pessoalmente, e ela disse, já estou pensando para o terceiro festival dela. Então, assim, esses festivais, essas exposições que trazem a linguagem da arte têxtil, é muito interessante também essa identificação que acontece com pessoas que já faziam, né, e que ali enxergam a possibilidade, então, de produzir o crochê, o tricô, ou seja lá, a costura, mas como uma forma de arte, né, passando um sentimento, né, sei lá, produzindo como arte mesmo, como diz o nome. Um novo olhar, né, não só o olhar artesanal, da técnica, da produção, da cópia, e sim um olhar criativo, né, Fernanda? Eu acho bacana também a valorização, né, desse saber que aquilo é importante, né? Assim, pô, tu tá vendo? Eu acho, assim, daí que eu acho que a Heloísa pode comentar, mas eu vejo também o quanto após eu escrever, né, esse trabalho, assim, lendo as entrevistas da Heloísa, eu acho também como mudou a relação delas com esse centro também, sabe? Como isso é importante de valorizar, né? Daí agora eu tô me autoelogiando, eu acho, assim. Não, mas tu mas é que né, Heloísa? Poxa, assim, olha o trabalho e tava ali dormente, né? O quanto que foi importante essa pesquisa. E que venham outras e que englobem mais artistas. Tem tanto artista aqui em Porto Alegre, assim, ó. Tem muito artista. E eu só pego um recorte de artistas mais ali 60, 80. Nem olhei, não olho tanto na minha pesquisa atual para o contemporâneo. Mas tem muitas pessoas com acervos incríveis, estão com as suas obras. A Carla Obina é uma que a família manteve. Isso é muito importante depois, né? Famílias manterem essa memória, né? Sim. Porque isso acaba que muita coisa se perde. Mas isso é bem interessante que, pela minha experiência desses artistas, parece que o texto também, as pessoas guardam mais. São poucos artistas que, assim, nossa, a família não tem nada, sabe? Tipo, não guardou, não fez... Sempre tem tapeçaria da minha, né, da casa da minha tia, da fulana, sempre tem. Então, essa coisa do afetivo, né, que mantém. Sim.
Heloísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Na Casa de Cultura, não. Na Casa do Artesão, em Porto Alegre, existe uma oficina de teatro, né? Eu acho que sim, há muito tempo que eu perdi o contato lá com eles, tá? Mas eu acho que sim, eles davam cursos lá. O ano, em 2000, a gente está em 2020, em 2018, eu fiz uma formação na Casa do Artesão de Porto Alegre, porque a gente começou a fazer a carteirinha do artesão em Cachoeirinha. E aí eu, como sou a técnica das artes visuais lá, sou eu a responsável pelas carteirinhas do artesão em Cachoeirinha, para fazer aquela avaliação, né, dos trabalhos. E me chamou muita atenção o dia que eu cheguei lá, e cheio de tear, assim, ó. Então, em 2018 ainda existia, não sei agora. E lindas as produções, assim, sabe? Tu vê lá no centro de Porto Alegre, é um lugar que muitas pessoas sabem também. E tem os teatros lá à disposição para usar na oficina, muito material. Então, mas eu não sei também, assim, mais detalhes quem ministra a oficina, não sei se está tendo, né? Aliás, agora com certeza não está tendo, mas antes da pandemia, eu não sei se ainda estava tendo. Eu acho que sim. Não não sei, mas eu conheço, assim, tem um bocado de gente, o teatro tá voltando também, né? E tem muitas artesãs que trabalham, talvez aqui até em Porto Alegre não, mas se a gente for para o interior, né, tem esse trabalho com a lã, né, é muito forte. Então, mas eu acredito que se mantém ainda assim as aulas. Gurias, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se a gente pode ir já se encaminhando para o encerramento da live. Assim, eu tenho muito, como a Lúcia já falou, né, repetir, assim, tem muitos comentários, muito elogio. O pessoal, assim, amor, né, estar aqui presencial com nós na live. A Carolina, assim, trouxe aí muito conhecimento, né, essa pesquisa, a Heloísa também, sensacional. Fizemos um tour virtual aí na exposição de vocês. Foi um momento, assim, estamos fechando, aliás, não estamos fechando ainda, né? Tem mais uma live de 19 horas, mas, assim, valeu muito a pena aí, agora a gente está fechando 1h20 de live já, meninas. Então, assim, muito conhecimento, muita troca, sensacional, assim, reflexão, né? Então, passo um pouco a palavra para vocês e aí depois a gente pode ir se encaminhando para o encerramento. Eu quero agradecer essa oportunidade que vocês me deram, de eu conversar um pouco sobre o centro e me senti muito honrada de ter sido convidada. Obrigada a vocês e parabéns pelo que vocês fazem. Também queria agradecer ao convite, fiquei muito feliz, assim, no primeiro eu acho que foi no primeiro, logo quando aconteceu, eu conheci a Lúcia, então fico muito feliz poder estar aqui no segundo, acho muito legal o trabalho de vocês, já vi comentários de outros artistas falando que foi muito importante, eu fiz um curso, alguém comentar que participar do festival Fibra de Artista foi importante para ver, modificar, então fico muito feliz em dividir a minha pesquisa aqui. E obrigada por estar, acho que, enfim, a gente poderia falar mais, tem muita história, né? Mas muito obrigada por poder estar aqui, dividir um pouco essa história, essa pesquisa, que realmente já faz 3 anos que eu venho pesquisando isso, então é sempre muito bom dividir com vocês e mais do lado da Heloísa Anis, né? Maravilhosa. Tá mutada. Nós queremos agradecer muito vocês por estarem aqui com nós. Bom, se existe o nosso trabalho, é graças ao trabalho de quem antecedeu nós, a Heloísa, a Zorávia, a Leonora Fabre e tantas outras mulheres e homens artistas que antecederam. É muito importante a gente conhecer a história da arte têxtil, conhecer a história do Centro Gaúcho de Tapeçaria. Obrigada, Carolina, por toda essa pesquisa, esse resgate da memória dessa história da arte têxtil dentro do Estado. Eu quero agradecer ao público também, que está aqui presente com nós, assistindo, aos artistas que participaram do festival, a Lúcia, a Fernanda, a Ana, que está aqui comentando com nós, nossa homenageada.
Muita gratidão a todos. Então, eu queria, claro, que agradecer, óbvio, vocês duas foram... Estou mutada, não. Não. Agradecer que vocês duas maravilhosas. Carolina, te deixar um pedido, se tu deixa teus contatos para quem quiser entrar em contato contigo, até para te fornecer alguma informação que tu ainda não saiba, né? E tu falasse da tua pesquisa, que tu pode deixar também para público, né? Então, o que tu puderes botar ali dos teus contatos e referência onde que a gente possa pesquisar isso, seria ótimo, tá? Mas aonde que eu Então, ponho? Heloísa, Coloca põe nos comentários do... que depois a gente daí Tá. tem ali certo para colocar, tá? Heloísa, tu é um amor de pessoa. Ai, que coisa querida. Fiquei apaixonada por ti. Obrigada, Carolina. Tudo de bom, que tu tenha sempre muito, muito sucesso nessas tuas pesquisas. Ai, se um dia a gente puder compartilhar outras coisas contigo, outras ideias que tu puder nos ajudar, que a gente quer fazer com que o festival seja uma referência, né, para quem quiser saber da arte têxtil. Tá? Não, com certeza. Gratidão para você. Eu que agradeço. Que venham mais festivais. Parabéns. Venham mais. Antes de desligar aqui, eu quero só, então, aproveitar que a gente está nesse momento com 26 pessoas nos assistindo e agradecer por estarem aqui conosco neste momento e convidá-los a nos encontrar novamente daqui a pouquinho, daqui exatamente 1h30, às 19h. Então, a gente vai fazer a live, né, oficial de encerramento do festival, né, do segundo festival. Teremos muitas novidades, boas novidades, né? As cabeças pensantes e inquietas aqui. Não dormem. Não dormem, né? Então, assim, convido que todos... A gente já dividiu aí 30 dias, hoje está fechando 30 dias de festival, foram 30 dias de muita partilha, né, de muito conhecimento. Então, mais um encontrinho, mais uma horinha juntos aí, para fechar assim, com muita energia positiva e já estamos com o coração apertado aqui, mas faz parte, né? Então, convido a todos aí, daqui 1h30 a gente se encontrar de novo. Tá? Às 19h, deixando claro o horário. 19h, exatamente, tem, né? 19h. Então tá, um beijo grande, até breve, até daqui a pouquinho. Até breve.